Você, vete da imagem, imagina se o seu aparelho, de repente, ele dá um problema inesperado e ele para e você fica sem fazer um exame por 2, 3 semanas. Só de falar isso já me deu taquicardia. E eu tenho certeza que em você também. Porque isso é uma situação muito complicada. Os nossos equipamentos são instrumentos de trabalho que geram a nossa receita. Se eles simplesmente ele para de funcionar, a gente para de fazer receita. E aí vem a pergunta: como não ficar na mão nessas horas? Eu sou o Vicente do Improvete e nesse vídeo você vai aprender a se preparar para situações como essas. E eu queria já começando contando uma história de um aparelho de ultrassom meu da marca Soniscape. Era um aparelho antigo e eu prestava serviço de ultrassom volante junto com um sócio. Eu tinha um Sonosite e o meu sócio tinha um Soniscape. E nós nos unimos forças, né? E montamos posteriormente no nosso centro de diagnóstico. Mas enquanto o centro de diagnóstico ainda não ficava pronto, a gente atuava como volante juntos. E o que acontece? Naquela correria do dia a dia, a gente às vezes usava no break, às vezes não usava no break, até acostumado a prestar serviço nas clínicas dos nossos parceiros, até que o meu sócio ele foi fazer um exame em uma clínica. E ele não estava muito acostumado com aquela clínica, era uma clínica nova. E ele pegou, quando ele pegou o aparelho dele, ele ligou direto na tomada, a tomada era 220. Na hora que ele ligou o Sonoscape, ele queimou na hora. E aí, o que aconteceu? Desespero total, é de descabelar, descabelar. Bom, eu ainda tenho um pouquinho de cabelo aqui, mas pelas poucas e boas que eu já passei nesse mercado, já era para eu ter perdido bastante cabelo aqui. Mas a gente, de repente, ficou sem o Sonoscape. E pior, na nossa região, nós não temos assistência técnica da maior parte das empresas que trabalham de imagem. A gente tem somente da Toshiba e da Agfa. Tirando isso, não existe assistência técnica na nossa região. E isso aumenta mais ainda o nosso problema quando esse tipo de coisa acontece. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, de queimar o seu equipamento em algum cliente. Mas não é só isso que pode acontecer. Você pode sofrer um acidente de carro e o seu aparelho danificar lá. Eu já sofri um acidente de carro, capotei com um carro e um Isaote que eu tinha estava no carro comigo, ele deu perda total nele. Eu fiquei sem o aparelho. Você pode ser roubado, uma série de coisas podem acontecer, e independente do motivo, do que foi, ficar sem aparelho é uma tragédia. E por quê? Óbvia a resposta, né? Porque a gente deixa de faturar, tem o quê? Uma queda de receita drástica, as nossas contas elas ficam completamente desequilibradas, a gente dá oportunidade no mercado para os concorrentes estarem prestando serviço, porque se a gente parar de prestar serviço, alguém vai prestar o serviço. Então a gente tem esse medo e tudo isso vai gerar um desgaste mental e físico gigantesco. E se esse problema é tão sério, se é tão óbvio as consequências, por que a maioria dos profissionais não se preparam de uma forma adequada para esse tipo de problema? Primeiro, falta de experiência. Isso está relacionado a você realmente achar que as coisas acontecem com todo mundo, mas não acontecem com você. E pode ser que você já trabalhe há 3, 5 anos e nunca tenha passado por nenhuma desse tipo de situação. Eu mesmo fiquei um longo período sem ter nenhum tipo de problema com os meus equipamentos. Mas basta você passar por uma única vez, é suficiente para aterrorizar a nossa vida. Então, a falta de experiência faz com que a gente não tenha um olhar para esse assunto tão importante e, por consequente, a gente não se prepara. A gente fica o quê? No modo exame, modo exame, modo exame. Quer dizer, faz exame, só faz exame, 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 e esquece. Ou até acha que isso é importante, mas o quê? Procrastina. Ah, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Ah, amanhã eu vou me estruturar. Não, amanhã eu vou. E esse amanhã, e esse amanhã, e esse amanhã
faz com que quando o problema ocorra, a gente tenha o quê? Que buscar uma solução sob pressão, urgência. E aí você sofre duplamente, porque você tem uma queda de custo e ainda pode se ver numa situação de ter que comprar, de repente, um novo aparelho. Isso aí é igual médico. Mulher não tem muito esse problema, não. Mas homem tem esse problema. Eu confesso que eu tenho, porque eu tive um período de pressão alta. Eu sofria tanto estresse no meu trabalho, por uma vida desregrada, desregulada, não cuidava da minha alimentação, fazia, até sempre fiz atividade física, mas não fazia com aquela frequência que precisava fazer, e nem com aquele olhar de se fazer uma atividade física para ter saúde, né, ao invés de ter somente um corpo bonito, esse tipo de coisa. Era uma vida desregrada, com um trabalho desorganizado, consequência. Fiquei com pressão alta, precisei tomar um período de remédio, e quando me vi na situação da pressão alta, procurei logo o médico. Já fui correndo para ver o médico, fiquei frequentando o cardiologista, passei quase 3 anos tomando remédio, e depois mudando os meus hábitos alimentares, melhorando o meu padrão de atividade física, melhorando a minha vida e organizando mais o meu trabalho, tudo se equilibrou e eu consegui me desvencilhar desses remédios. E aí o que acontece? A gente acaba procrastinando as idas regulares no médico, não é verdade? Antecipação. Você precisa estar preparado antes do problema acontecer, para não ter que sofrer tanto, tá? Que pode ser que você fique, sim, uma semana sem fazer exame, mas uma semana não é um mês, nem 2 meses.